RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h20. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Você pode assistir também através de nosso site, da RDC TV Digital, pelo Facebook, pelo Instagram e enviar sua mensagem para o nosso Facebook da RDC TV Digital. Outras palavras desta noite é em homenagem a uma cidade que nos assiste todas as noites, além de todas as regiões populosas e importantes do estado do Rio Grande do Sul, através dos canais 24 e 524 da NET. Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é um uruguaianense ilustre. Ele foi diretor-geral do DNR e ministro dos Transportes no governo do general João Batista Figueiredo até o ano de 1985. Engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor universitário, palestrante. De Uruguaiana, da Praça da Rendição, atual Praça Barão do Rio Branco, da Leitaria Suíça, do Tênis Clube Rio Branco. É um ariano, gremista à espera do Tetra e, em Uruguaiana, um savianista, 2 vezes tricolor. Uma vez ministro, sempre ministro. Boa noite, ministro Cloraldino Severo. Que prazer lhe reencontrar e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu de ter essa oportunidade de conversar contigo e de trazer aqui alguns esclarecimentos de um velho de 80 anos que sempre tem uma experiência, pelo menos ver se traz alguma coisa para ajudar a se formar um conhecimento maior sobre transportes. O senhor é ariano do dia 7 de abril e a astrologia diz que arianos são divertidos, animados, às vezes difíceis, mas são guerreiros. Ministro, que guerra o senhor não teria ainda lutado e enfrentado nas 8 décadas de vida? Olha, enfrentou-se de tudo, de todos os tipos de coisas, não é? Mas, como todo ariano, a gente, quando tem um foco e tem algo a realizar, isso dá uma força muito grande. E eu sempre levei adiante muitas lutas e encontramos muitos resultados importantes na nossa vida. O senhor está de regresso de Uruguaiana, da nossa Uruguaiana, onde recebeu uma bela homenagem da Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais na última semana. E eu lhe perguntaria, o que ficou de Cloraldino Severo em Uruguaiana, que só em Uruguaiana pode ser encontrado, além da suculenta e tradicional feijoada do Hotel Glória? A nossa produção, ela é indiscreta, mas sempre atenta. Lhe assistiu lá no almoço de sábado no Hotel Glória. Bom, Uruguaiana, para mim, eu saí de Uruguaiana com 17 anos, com um caderninho, uma constituição que orientou toda a minha vida. Em qualquer coisa que eu participei, eu não tive dúvidas para tomar decisões e ter comportamentos em função do que lá recebi. No Colégio Romagueira Corrêa, no Colégio União, um colégio que tinha um caráter educativo muito forte, mais do que a própria instrução, e no Colégio Santana, que me deu no Marista, no científico, me permitiu sair de Uruguaiana direto e entrar no vestibular de engenharia sem nenhum cursinho. Então eu tenho, além de todos os amigos e daquelas coisas que são só nossas de lá, que tu conhece bem, né? Sim. Que tu passou lá. Então eu tenho um bairrismo incrível, embora tenha saído de lá, eu estou sempre ligado às coisas de Uruguaiana. E agora tive uma imensa satisfação de ver como a cidade está bonita. Bem, o senhor recebeu essa homenagem, foi na quinta-feira ou na sexta-feira lá da BTI? Na sexta-feira aconteceu o primeiro congresso itinerante
do transporte internacional brasileiro. A BTI abrange o Brasil inteiro, mas hoje a sede está em Uruguaiana. Então, nesta ocasião, que eles festejam os 45 anos, houve um congresso que me coube fazer uma palestra sobre as origens e sobre o futuro do transporte internacional. E depois, à noite, na festividade dos 45 anos, quando eles foram homenageados também pela cidade, eu fui homenageado, fizeram uma homenagem, uma medalha lá que eles criaram, pelo trabalho meu feito na área de transporte. Aos 80 anos, e não estando no poder, sempre tem uma satisfação adicional você receber reconhecimento. E quando isso ainda acontece na tua cidade, uma cidade que tu ama muito, isso sempre emociona e foi um momento muito feliz. Merecido, ministro. O senhor é reconhecidamente uma das autoridades que mais conhece transporte e logística, não só no Brasil, mas em muitos países da América. E eu quero trazer aqui um verso do cantor, compositor Raimundo Fagner, que em certa ocasião disse: só deixo o meu Cariri no último pau de arara. E atualmente nem ele está nos próprios trilhos. Ministro, quais foram os prejuízos que o Brasil teria sentido, né, e registrado com a possível degradação, a depreciação do modal ferroviário pelo qual passou? Eu diria o seguinte: não aconteceu nada aqui no Brasil que não esteja acontecendo no mundo. O problema, o que nós chamamos de degradação, é algo um pouco diferente. Quer dizer, em cada momento da história, um tipo de transporte é o adequado, e não só de transporte, quer dizer, a tecnologia que você dispõe numa época não é a mesma que dispõe no outro. Então, no início dos tempos, lá em 1922, nós tínhamos 15 empresas privadas que exploravam o transporte ferroviário. Essas empresas, quando chegou mais ou menos em 37, elas estavam quebradas. E o governo, elas foram quebrando antes. Não, elas tinham começado para fazer o transporte de café e outras coisas e acabaram. O governo federal encampou, tomou algumas medidas, levou uma rede de 22 mil quilômetros para 37 e chegou lá adiante, criando a rede ferroviária no ano 47 e depois, até 85, se fez um imenso trabalho que nós fizemos e o Brasil e o mundo fez. Para ter uma ideia, os Estados Unidos levantaram mais de 110 mil quilômetros de ferrovia e outros países do mundo da mesma forma. Então, o que aconteceu? Aquele transporte não era mais adequado. E de uns anos para cá, aconteceu uma revolução maior, que foi toda a questão da globalização. Com a globalização, você criou o just-in-time, quer dizer, a necessidade de você chegar com o produto rigorosamente na hora. Então, o problema não é o menor custo do frete, e sim o menor custo de levar o produto da origem até o destino. E com isso, então, o transporte ferroviário encontrou dificuldade para oferecer o serviço na velocidade e no tempo, portanto, no tempo, nas perdas. Ele não é próprio, ele é próprio transporte ferroviário para carga de granel sólido, para viagens de distância longa e, além disso, concentrados na origem e no destino. Quando tu tem que depender de um transporte combinado, transporte rodoviário e ferroviário, então tu começa a ter perdas, tu começa a ter tempo de viagem maior, os custos são maiores, então todas essas coisas levam que aconteça o que acontece em qualquer lugar. Por exemplo, todo mundo quer ter ferrovias, manter as mesmas ferrovias, até as antigas. A questão que se coloca é o seguinte: quando um negócio, qualquer negócio, deixa de ter clientes, o que acontece? Você fecha, porque se você não fechar, os prejuízos são imensos. Então, o que está acontecendo aqui no mundo inteiro
nos lugares onde tu não tem demanda própria para a ferrovia, tu fecha e substitui, assim como nos outros negócios. Só que porque o país não aguenta. No período em que nós tivemos no governo, se tentou ainda fazer e se fez uma imensa mudança de recuperação das ferrovias, de comprar equipamentos, de tentar fazer, mas mesmo assim não havia. E para você ter uma ideia, no dia de hoje, você tem em torno de 30 mil quilômetros de ferrovia. Desses 30 mil quilômetros de ferrovia, 7 mil quilômetros é onde se dá o transporte para valer. Sim. 8 mil quilômetros desses são trechos que têm demanda e o restante, aliás, 8 mil não tem demanda, está hoje inclusive suspenso o tráfego, apesar de ter, todas são empresas privadas. Então isso é o normal, é o que acontece em qualquer negócio. A ferrovia é muito importante, e só para não pensarem aqui que não é importante o que se faz no Brasil, nós transportamos por ferrovia hoje, nós somos, em volume de transporte ferroviário, nós somos o 6º país do mundo, apesar da nossa economia ser a 8ª. Ser a 8ª. Então, se pegar o crescimento, se você pega o crescimento de 95 para 2015, você vai ver que, por exemplo, os Estados Unidos tinham 14 vezes o volume de ferrovia, de transporte ferroviário que o nosso, e em 2015 era 7. Certo. As taxas de... Então, o transporte ferroviário não está parado, está fazendo um trabalho muito importante, vai crescer na zona própria, que é no centro-oeste e para o lado do norte, que terão viagens de grande distância, ferrovias estão sendo construídas e ultimadas, e elas darão um volume importantíssimo de transporte ferroviário. Ministro, eu vou precisar fazer um breve intervalo, mas nós vamos continuar falando sobre este assunto do qual o senhor é, sem sombra de dúvidas, um grande expert, um estudioso e extremamente atualizado. Nós estamos recebendo hoje o ex-ministro dos Transportes, Cloraldino Severo, aqui no Outras Palavras. Já voltamos. Nós estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui e em todas as plataformas digitais. Você assiste nossos conteúdos no site da RDC TV, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Pode participar enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 51998159990 ou também participando pelo nosso Facebook RDC TV Digital. Estamos recebendo hoje o ex-ministro dos Transportes, Cloraldino Severo. Ministro, nós falávamos sobre transporte ferroviário. Agora, nos ocorre de perguntar e conversarmos de que o Brasil é um país que tem uma costa gigantesca. E mesmo assim, nos parece que não tem evoluído no processo de transporte marítimo, né? Exceto surtos como o Lloyd brasileiro, isso há um século. Por que o Brasil teria dado as costas ao litoral, ministro? Hidrovias são tão inviáveis assim? O Brasil não deu propriamente costas para o litoral. A geografia de um país determina muito do seu transporte. E nós temos uma cadeia de montanhas ao longo de todo o litoral e que restringe o número de rios que chegam do interior de oeste para leste e chegando ao litoral. No Rio Grande do Sul, nós temos um transporte importante, temos oportunidade, mas daí adiante nós não temos rios que permitam essa navegação em condições adequadas. Teríamos eventualmente no Rio Doce, e não esqueça que o rio, por exemplo, São Francisco, é um rio norte-sul. Agora, nós temos outros rios afastados do litoral e que permitem navegação e que estão fazendo navegação. 4% do transporte brasileiro hoje é feito em hidrovias e em rios. E 15%
11% é feito na cabotagem. Então, hoje, aliás, a cabotagem é 5% nos rios e mais 11% na cabotagem. Então, não é desprezível. Somados os dois, o transporte por água no Brasil, ele transporta mais que por ferrovia. A ferrovia transporta 15%. Então, eu diria que o transporte, tu tem razão ao lembrar que poderia ser mais, claro que sim. Espero eu que a cabotagem venha a ganhar um papel muito mais importante do que tem. E isso não depende tanto de investimento, depende muito de algumas atitudes de governos, simplificando burocracias e tratamentos desfavoráveis à navegação de cabotagem. Então, me parece que essa é uma questão estratégica para o país, porque nós podemos ter um transporte importante, porque esse transporte por cabotagem está também transportando carga geral, que normalmente em outros transportes que ele faz é o transporte de líquido, sim, petróleo e tudo isso. E fazendo carga geral e trazendo, por exemplo, desde lá de Manaus. Então, é um transporte importante que pode se desenvolver bastante. Mas a questão não é de caráter tecnológico. sim, e não depende, vamos dizer, de construir grandes coisas. Depende de organização e de mudança de barreiras que tem prejudicado esse transporte. Agora, contrastando com a realidade do transporte ferroviário e marítimo, o Brasil criou uma malha, ou se criou uma malha de excepcional qualidade para o transporte rodoviário. Eu sei que o senhor tem críticas em relação não tenho crítica, ao não sou eu que transporte tenho rodoviário. Nós temos uma péssima rede rodoviária, quer seja em tamanho como em qualidade. Não sou eu que digo. Se você procurar tudo que se lê hoje sobre competitividade no mundo e ver o lugar que é colocado o Brasil por conta das rodovias, a situação é terrível. Porque, veja bem, nós temos 1.500.000 quilômetros de rodovias, mas aí estão contados os caminhos municipais e as rodovias estaduais. Então, em termos de rodovias, nós temos 222 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Isto é muito pouco. E somos uma das piores redes. O menor percentual de rede pavimentada, em relação à rede total é brasileiro. E, além disso, veja mais outro detalhe interessante, bem interessante. A Índia, por exemplo, tem 4 milhões e tantos de rodovias e tem 1.500.000 e tantos igual ao Brasil. O que o Brasil tem de rodovias, em geral, a Índia tem de rodovia pavimentada. E os Estados Unidos, 6 milhões, 4 milhões, enfim, a China, 4 milhões e tantos de rodovias pavimentadas. Então, em primeiro lugar, temos poucas rodovias. Segundo lugar, temos, está vendo todo dia aqui, os municípios pedindo pavimentação, acesso e tudo mais. Segunda coisa é mais grave. 50%, pesquisa feita agora, soltada pela CNT, sobre a situação das rodovias brasileiras, tendo estudado 120 quilômetros de rodovias federais e estaduais, e 50% dessas rodovias estão na situação de regular, ruim e péssima. Mas, apesar dessa situação regular, ruim e péssima, ainda o transporte rodoviário exerce um protagonismo aqui no Brasil. Sim, em relação às demais modalidades. É isso que a nação tem que prestar atenção, porque ela está pagando um preço que ela não avalia a dimensão do preço que está pagando. Primeiro, há uns heróis nisso que fazem esse transporte, que é o quarto do mundo. Veja bem, em volume de transporte ferroviário, o Brasil é o quarto país que mais transporta carga, em geral,
no mundo. Ministro, mas diante deste quadro, desta análise precisa e atualizada sua, o transporte rodoviário, de certa forma, além, é claro, da importância do seu papel no Brasil para o desenvolvimento, para a importação, para a exportação, ele mostrou também o seu papel para a nacionalidade com a greve de maio de 2018. O setor produtivo, ministro, é mesmo refém dos caminhoneiros e empresários do país? É o inverso. Para mim, o problema é inverso. Os caminhoneiros são reféns dos outros. Porque, veja bem, quando ministro, eu mandei, vendo o problema, esse problema que você está vendo agora aqui, eu vi lá atrás. E do governo Figueiredo se fez uma legislação, mas antes de fazer, eu tinha uma equipe do Ministério que simulava o trabalho como se fosse uma equipe de televisão. E que entrevistava todas as coisas para que eu pudesse ver de noite em casa a realidade sem filtros. Então, me mostrava as entrevistas. Então, tudo isso que está acontecendo, isto é, ter uma remuneração que não compreende, não permite que se faça o transporte excelente, que se remunere adequadamente, obrigando esses motoristas a fazerem viagens em sistema de perigo, a comprarem peças de veículos roubados, de sustentarem dessa forma. Eu disse isso lá atrás, tá? Veja quantos anos. E, inclusive, com isso, criarem toda uma insegurança nas estradas com veículos inadequados e acidentes. Então, a sociedade toda paga. E depois, quando cria todo esse lado negro da coisa, você começa a ter que pagar seguro, aí os empresários pagam seguro, mas as empresas de seguro ganham. Aí você paga segurança, empresas de segurança. Não seria melhor pagar um pouco melhor os caminhoneiros e com isso evitar uma série de problemas? Então, o que acontece? Para isso, nós criamos uma legislação na época que permitiria você regular a quantidade de veículos que tu tem, para que não deixasse ter um excesso. Então, o que aconteceu? Logo depois, essa lei foi desmanchada e se deixou a porteira aberta. Por quê? Porque a porteira aberta, tu cria uma super oferta. E tu criando uma super oferta de caminhão, tu consegue uma outra coisa, que baixar frete. Certo. Então, as pessoas se beneficiam dessa redução de frete e, por outro lado, a sociedade está pagando o preço, porque você está pagando o preço de toda essa situação sob o ponto de vista de segurança, sob o ponto de vista ambiental, sobre todos esses problemas. Então, é necessário. E agora, por exemplo, essa crise que houve agora, há 2 anos atrás, eu assisti lá em Brasília audiências públicas sobre essa questão, onde os caminhoneiros mostraram toda a realidade deles e o governo ficou de ver. Não viu, por exemplo, não viram que esses caminhões estavam com uma frota muito velha. Então o governo deu financiamento, a indústria automobilística bateu muita palma, todo mundo, mas não se tomou nenhuma medida para retirar os caminhões velhos de circulação e manter, portanto, um sistema qualificado. Não se fez isso. Então, aí veio o problema do preço do diesel, que é só uma gota a mais, somado a quê? As estradas atuais, elas custam para o caminhoneiro, em termos de combustível e peças e outras coisas, de 26% a 30% a mais, que poderia não ter esse custo se você estivesse fazendo a manutenção correta nas estradas. Então, todos esses custos e mais a Petrobras depois querendo assegurar a rentabilidade para os seus acionistas, o que ela faz? Resolve aumentar a cada semana o preço, o que parece tudo muito justo, mas não é, porque o governo brasileiro é sócio. Eu não estou dizendo que você dê de graça ou que faça uma de Venezuela, que cobra um preço absurdamente baixo, mas assegurado todo um lucro razoável dentro da Petrobras, é possível sim ter esse preço menor. Então eu acho que os caminhoneiros nessa história são vítimas, mas vítimas somos nós, brasileiros, que estamos pagando um imenso preço pela falta de rodovia.
Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco, conversando e recebendo hoje aqui no Outras Palavras o ex-ministro dos Transportes e diretor-geral do DNR, engenheiro civil Cloraldino Severo. Já voltamos. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras daqui na RDC TV, recebendo hoje como convidado o ex-ministro dos Transportes, Cloraldino Severo. Ministro, o senhor integrou um governo em meados da década de 90 militar, presidido pelo então general João Batista de Oliveira Figueiredo. E era um governo que saía, do período militar, do autoritarismo, para resgatar a democracia. O senhor tomou parte desse governo. Eu lembro que já atuava em comunicação quando o senhor respondia pela pasta dos transportes. Ninguém passa por um ministério impunemente. A política fica implícita e se acredita que fica circulando sempre no homem público. Que país saiu das urnas ontem, domingo, ministro Cloraldino Severo, e que futuro espelha a nossa grandeza com a eleição de Jair Messias Bolsonaro? Uma incógnita. O que eu posso dizer é que o Brasil chegou a um ponto. Eu nunca vi na história do Brasil, independente de quem chegou ou não chegou, eu nunca vi um momento tão grave na vida brasileira como nós estamos. Uma crise da dimensão desta não existiu. É uma crise econômica, política, de moral, e não é só de um governo ou de uma pessoa ou de um partido. Então, os problemas são de tal dimensão, num país de 200 milhões de habitantes, com os mais diversos interesses, com os mais diversos credos, com as mais diversas ideias de como fazer as coisas. Um país desse não tem como sair dessa crise a não ser através de um grande pacto nacional. Não tem nenhuma força isolada, seja ela que for, que seja capaz de resolver os nossos problemas. Então, a primeira coisa que é fundamental é dizer o seguinte: nós podemos ser Grêmio Internacional, nós podemos ter, da mesma forma, posições assim ou acolá, de outro tipo, contra, a favor, porém, chegou um momento de dizer, bom, essa fase foi vencida democraticamente e agora nós temos que tratar dos nossos problemas, porque a nossa vida, para os nossos filhos, para todos nós, o não fazer o que tem que ser feito, coisas como eu estou te dizendo aqui, sim, que o Brasil ignora, nós temos que passar a tratar dos nossos problemas de forma real, independente de partido ou qualquer coisa. O que eu posso te dizer? De antes, posso te dizer, primeiramente, eu fui um funcionário público sempre, que nunca se candidatou a nenhum cargo. Foi sempre chamado como funcionário para ocupar uma posição até de ministro. Portanto, primeira diferença grande. Segunda diferença, um governo como o do Figueiredo tinha uma coordenação e que quem ocupava a posição sabia o seu papel, sabia o que tinha que fazer, o que não podia fazer. Eu chamo a atenção que, na época, tinha um sistema de coordenação. O chefe da Casa Civil coordenava as ações dos ministérios. O chefe da área econômica, a área econômica. E nunca um ministro levaria alguma coisa, tentar levar para o presidente, se não estava apaziguado com outro ministério. Agora, o senhor não concorreu ao Senado? Às vezes foi um acidente de percurso. Até toda a minha vida, até sair da vida pública, da prestação de serviços como funcionário, eu não tive nenhuma importante pretensão política. E que acidente pode ter acontecido que, de certa forma, lhe impediu ou evitou que o senhor subisse as escadas do Palácio Barão do Rio Branco, na prefeitura de Uruguaiana? O senhor quase foi prefeito em Uruguaiana. E seria um prefeito ilustre. Aí é uma coisa muito interessante, porque nesse momento eu estava em Porto Alegre, não tinha mais nenhuma intenção de entrar em política, mas a minha paixão por Uruguaiana é anormal. E me foi trazida uma proposta na época que havia muitos jovens dispostos a fazerem uma virada na cidade. Eu fui, escutei, começamos a tratar das coisas.
Quando eu senti que o jogo era o mesmo, esse que está se vendo aqui, político, Sim. que nós estamos vendo o desastre agora, eu disse, bom, eu não viria para cá para isso. Então, desisti de fazer esse esforço. Mas o que eu quero chamar a atenção do tempo do governo Figueiredo, a diferença grande. Quando eu entrei de ministro e fui fazer umas mudanças com aquilo que tinha lá, e fui falar com ele, presidente, eu vou mudar isso aqui, você sabe qual é a resposta que ele me deu? Tu é o ministro. Tu é o responsável. E tu sabe quem pode, quem deve trabalhar contigo e quem não pode. Portanto, tu está livre para fazer. Então, quem era ministro tinha a segurança de que, se estivesse dentro do seu caminho, poderia decidir. Por isso nós decidimos coisas importantes. Então, o que eu quero dizer é que a diferença dos tempos, a maior diferença que temos é que era uma época em que você tinha profissionais preparados. Agora, esta polarização, voltando a falar nas eleições que a gente viveu agora, no domingo, a polarização Bolsonaro-Haddad, a eleição de Bolsonaro, tem algo semelhante, ministro, a dualidade Arena-MDB que o senhor viveu, porque sobre ambos pairava um terceiro elemento, que era o verdadeiro poder, que não era nenhum nem outro. O senhor concorda? Quer que eu lhe diga aqui? Rapidamente, que o nosso tempo está esgotando. Rapidamente, eu lhe diria o seguinte, eu convivi, e o governo Figueiredo, com a maioria dos governadores de oposição. E eu fazia uma cerimônia para inaugurar uma obra, eu tinha de um lado Magalhães Pinto e de outro lado eu tinha o Tancredo. Ou tinha lá no Paraná o governador Richa. E assim em todo o Brasil. E o que nós fazíamos? Nós estávamos fazendo coisas para o Brasil, coisas de Estado. E os dois compareciam, falavam seus deputados federais e estaduais, e nunca tivemos problema nenhum, porque havia um governo realmente democrático, respeitoso e com interesse de resolver as coisas do Brasil. Então, essa coisa não pode ser admitida. Arena ou MDB, cada um fazendo a sua força para o seu partido, nunca deixaram de colaborar para o interesse do Brasil. Eu levei, por exemplo, foi uma época de falta de recursos total, que nós chamamos de administração da escassez. Eu procurei cada governador, por iniciativa minha, e mostrei a eles por que se faria isto ou não e não se faria aquilo. E escutei suas ponderações de oposição ou de situação. Por quê? Porque eu tenho mais uma, que é uma interessante para mostrar as diferenças de governos. Eu cheguei em Minas, tinha saído um ministro de Minas, Eliseu, um grande ministro, e tinha uma quantidade imensa de obras, ele foi candidato lá. E eu nunca recebi tanto jornalista que me perguntaram, e agora? E agora o quê? Não, as obras... Eu disse, eu não sou juiz do povo mineiro. O povo mineiro resolveu. E aqui, para nós, não muda nada. Nós estamos construindo o Brasil. Ministro, eu queria lhe agradecer muitíssimo pela presença, pela participação, por ter aceitado o nosso convite, lhe parabenizar novamente pela homenagem prestada pela BTI em Uruguaiana e colocar segundos finais à sua disposição, porque o nosso tempo está esgotado já. Eu agradeço essa oportunidade e com 80 anos o que a gente tem para dar é as experiências para que podem ser úteis ou não. Obrigado. Espero que possa ter esclarecido algumas coisas para quem nos escuta e que seja útil. Muito obrigado. Nós recebemos, em outras palavras, o ex-ministro dos Transportes, Cloraldino Severo. Vem aí Cadu Oliveira com seus 2 toques. Esta edição será reprisada na próxima sexta-feira. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.